Bom dia, eu sou Micheline, trabalho aqui no Hemocentro de Sobral, sou farmacêutica bioquímica, estou no setor de imunematologia. Meu caso clínico vai envolver o sistema RH, especificamente o autismo pequeno. Micheline, o áudio não está muito bom. Você poderia falar mais próximo ao microfone, por favor? Tá. Vou aumentar minha voz, porque eu falo baixo também, tá, doutora? E já tirei a máscara para ver se melhora, tá bom? Eu vou começar com o meu caso clínico, que ele envolve o sistema RH, especificamente o autismo pequeno, tá? Era um RN de DF, sexo masculino, nasceu no dia 20 de outubro de 2019. Ele deu entrada no dia 2 de novembro de 2019 no Hospital Regional Norte, que é um hospital de referência aqui no município, e recebeu alta no dia 14 de novembro. Foi para o parto vaginal, com idade gestacional de 39 semanas. Ao entrar no setor, né, no hospital, ele fez uns exames, realizou os exames. No dia 2 de novembro, ele fez os exames de bioquímica, proteína total de frações. A proteína total deu 23,15, a direta 1,37 e a indireta 21,78. Apresentava icterícia, ele foi para a fototerapia, por conta de uma hemólise intensa, né? E foi solicitado uma transfusão no dia 3 de novembro. Quando o médico solicita esse sanguíneo na agente transfusional, as técnicas colhem a amostra da mãe e do RN e nos envia para o laboratório de imunemab, aqui em Sobral, né, na mesma cidade. Nesse dia, eu estava entrando de plantão aqui no setor, e o colega me passou a seguinte situação, que tinha chegado um pedido de sanguíneo, porém ele tinha escolhido o concentrado de hemácia desmioconcentrado O negativo, irradiado, e um plasma B negativo, que já estava sendo descongelado, mas quando ele fez os exames pré-transfusionais, a prova de compatibilidade tinha dado incompatível. Então, ele estava me repassando a situação. Então, eu assumi o plantão e fui refazer os exames. Fui para a bancada, peguei a amostra do RN, né? A tipagem é BORH positivo, a PAI positiva 2 cruzes, a prova realmente deu incompatível, tá? E a TAD 4 cruzes e GG. Parti para o Eluato, de Afidel, na época a gente estava com Biorrad, e fui depois que eu fiz a PAI deu positiva no Eluato, né? E fui para o painel. No painel, eu identifiquei anticorpo anti-CPQ. Com a amostra da mãe, eu realizei a BO, O positivo também, a PAI positiva 3 cruzes, e no painel, na hora que joguei no painel, também identifiquei um anticorpo anti-CPQ. Para mostrar o que aconteceu no painel, esse painel é do RN, né? Que na época a gente trabalhava com Biorrad. Na hora que foi colocado o painel, né? A amostra no painel, deu anti-CPQ 4 cruzes nesse negativando CMAC1 e 2. Para a mãe, trabalhando com soro da mãe, a mãe apresentou em LI, também 4 cruzes, a PAI 1 negativa, a MAC2, 4 cruzes, e no enzimático 4 cruzes, permanecendo aí, confirmando o anti-CPQ. Porém, como o C pequeno dá uma positividade muito grande no painel, a gente tem que pensar nos anticorpos escondidos, né, que fica por trás dessa positividade. Apesar dela estar bem igualzinha, né, não tem diferença de positividade, mas mesmo assim a gente tem que ver qual que está por trás desse daí. Então, eu fui cortando as hemácias e descobri, né, que por trás não conseguia descartar esse painel as hemácias, os anticorpos anti-grande, anti-JKB, anti-VISA e anti-S grande. Então, eu tinha 4 anticorpos que poderiam estar junto com esse anti-C pequeno.
Então, eu fui procurar nos painéis da Biorádio, painéis de meses anteriores, hemácias que eu pudesse, com fenótipos que eu pudesse descartar esses anticorpos ou confirmar, se fosse o caso. Nesse dia, eu peguei essas 3 hemácias, a primeira com C pequeno negativo, E grande positivo, F grande positivo e F pequeno positivo. O resultado foi negativo. A segunda hemácia, C pequeno, JKB positivo, que resultou em negativo. E a terceira hemácia, C pequeno negativo e LIUSA positivo. Eu posso só interromper um pouquinho, Micheline? Pode, já esperava. Eu vou só tirar seu som um pouquinho, você já volta, tá bom? Só para a gente não ouvir o barulho de fundo. Então, na verdade, gente, a gente tem um caso, a gente vai discutir um pouquinho depois sobre a doença hemolítica do feto do recém-nascido. Mas agora a gente tem um caso aqui bem clássico, né, de um anti-C pequeno, que é um anticorpo que a gente sabe que está associado com doença hemolítica do feto recém-nascido, muitas vezes grave, mas infelizmente a maioria das vezes ele não é triado na gestação. É importante, eu resolvi parar nesse slide, na verdade, para falar sobre o descarte, né? Nós temos alguns anticorpos que, com painel, a gente geralmente vai ter aglutinação com a grande maioria das hemácias. Então, é necessário sempre que seja feito o descarte dos anticorpos que podem estar por baixo. E, normalmente, isso é feito a partir de hemácias selecionadas ou pode ser feito também por adsorção e eluição. Eu, particularmente, prefiro painel de hemácias selecionadas, é muito mais simples, né? É muito menos trabalhoso do que fazer a adsorção e eluição. E, geralmente, a gente consegue resolver se a gente tem uma quantidade boa de hemácias fenotipadas no nosso estoque. E essas hemácias podem ser de painéis, né, de identificação de anticorpos, ou pode ser a hemácia que está ali no nosso estoque realmente de concentrado de hemácias e a gente usa para esse descarte. A coisa mais importante aqui no descarte, gente, é lembrar que os anticorpos têm efeito de dose. Então, eu tenho que sempre selecionar hemácias com dose dupla do antígeno. O que é isso? Hemácias provenientes de doadores homozigotos para aquele antígeno. E, às vezes, é um desafio bastante sofrido, né? A começar, vou dar o grande exemplo aqui que a Micheline botou, hemácia grande positivo. Para eu fazer o melhor descarte aqui, eu teria que ter uma hemácia grande positivo, C pequeno negativo, porque eu preciso que todas as hemácias do descarte sejam C pequeno negativos, e de preferência que seja hemácia também E pequeno negativo. E aí eu estou chamando aqui, vou trabalhar com uma hemácia que tem que ser uma hemácia de doador raro, porque hemácia C pequeno negativo e E pequeno negativo é raro tanto para fenótipo RH positivo, RHD positivo, quanto RHD negativo. Em relação ao RH, a gente pode tentar fugir um pouquinho dessa necessidade, testando sempre com painel papainizado, né, com hemácia papainizada, que eu vou ter um aumento da expressão dos meus antígenos RH e dificilmente um anticorpo com efeito de dose vai deixar de aparecer do sistema RH no painel papainizado. Então, a gente tem que lembrar disso, não é uma hemácia fácil de a gente encontrar. E toda vez, então, hemácia, antígeno negativo para aquele anticorpo que eu tenho certeza, né? Então, aparentemente, eu tenho certeza de um anti-C pequeno, mas com dose dupla do antígeno. E aí a gente pede sempre que seja anotado no livro, inclusive, desse painel de hemácias selecionadas, que é KID B positivo, KID A negativo. Quer dizer, tudo que tem de KID B tudo que tem de KID naquela hemácia é KID B. Quer dizer, tem dose dupla de KID B. E a mesma coisa com LIUSA. A hemácia tem que ser LIUS B negativo. E sempre é importante que a gente anote. Por quê? Para a gente ter certeza que a gente selecionou a hemácia adequada para o descarte, tá? E aí essa seleção é sempre, então, com antígeno negativo para aquele anticorpo que eu tenho certeza que existe e com dose dupla para aquele que eu quero, para o antígeno que eu quero descartar a especificidade do anticorpo. Então, a gente tinha alguns, mas precisava realmente trabalhar um pouquinho para encontrar essas hemácias para fazer um descarte com segurança. Nós nunca podemos ter certeza quando a gente faz descarte com dose única do antígeno, porque frequentemente nós nos deparamos com anticorpos com efeito de dose. Tá certo? Pode continuar, Micheline, era só para fazer um comentário aqui.
Só lembrar de colocar seu som de volta. Eu desliguei seu microfone. Micheline. Eu judiei, não foi? Era só fazer Alt Tab, mas vamos lá. Prontinho, voltou, viu? Mas a apresentação não, para só um pouco. Só o som, tem que botar a apresentação de novo. É. Está compartilhado já. Mas a apresentação toda? Só não está ainda em modo de apresentação, mas voltou o slide. Esse outro que ele falou. E agora? É passei embaixo. Ele mexeu com o slide atrás. Pronto, doutora? Prontinho. Então, doutor, realmente nesse dia, eu estava no sábado, né? A gente geralmente pega o plantão sozinha, e a minha ideia foi diretamente fazer isso aí. Realmente ficou faltando, né, esses detalhes. E hoje eu percebi, quando eu fui, quando eu fui Micheline, o áudio está ruim de novo. de novo, Tenta falar um pouco mais próximo do microfone, está com um pouquinho de barulho de fundo e a gente está tendo dificuldade de escutar. eu acho que é o ar-condicionado. Vou desligar aqui o ar-condicionado, tá bom? Melhorou já um pouquinho, viu? Era o ar que estava fazendo barulho. Então, assim, realmente nessa seleção de hemácias, hoje percebi, né, quando a gente foi preparar a aula, que já estava esse exame de publicidade, né, esse exame de pequeno, já poderia ser enriquecido mais, com mais outros hemácias. Mas, no momento que eu tinha, e que tinha na minha mente que eu tinha era esse, eu preparei essa situação, tá certo? O que aconteceu com o bebê? O bebê evoluiu com uma sepse tardia, ele fez o piquetazo, que é uma combinação de antibiótico, piperacilina mais tazobactam, fez por 10 dias. Foi colhida uma hemocultura, que deu positivo, e foi isolado o estafilococcus nos neles. Ele recebeu alta no dia 14, né, de novembro de 2019 e saiu mamando bem. Agora eu vou falar um pouco do histórico do sistema RH, certo? Micheline, nós não conseguimos te escutar.
hemolíticos autoimunes e na doença hemolítica perinatal. Micheline, a gente não te escutou no slide passado. O som não saiu. Tá. Aqui? Tá. Esse aqui deu para ver? Não, volta para o... Quando você começou a falar da teoria, parou, viu? Tá. Eu vou tentar aqui, eu não sei se é a internet, eu estou aqui no Emotion, né? E o rapaz da TI já saiu daqui. Vou dar continuidade à parte histórica, começando, né? Em 1909, Philippe Levine e Rufus Stetson descobriram que a causa de um natimorto foi a atividade de anticorpos maternos contra antígenos de hemácias fetais. Posteriormente, Levine e Eugene Caltech, eles descreveram esse anticorpo como sendo o mesmo de Carl Langer e Alexander Weiner, que produziram por imunização de coelhos com hemácias de macaco reto. Era o antígeno RH. Depois veio seguido de C grande, E grande, C pequeno e E pequeno. Aí embaixo mostra gravuras clássicas, né, de um estudo que mostra a descoberta do sistema. Ele está classificado, o antes C pequeno, com a numeração 4, né, pelo ISPC. São 57 antígenos relatados até hoje. O D grande, E pequeno, C grande, C pequeno são os responsáveis por 99% dos problemas clínicos. É o segundo mais importante na prática transfusional devido à imunogenicidade de seus antígenos. Eles estão envolvidos em reações transfusionais hemolíticas, anemias hemolíticas autoimunes e a doença hemolítica perinatal, que foi o nosso caso. Né? A nomenclatura existiu, essas três nomenclaturas, a de Feixe-Reis, a de Weiler e ISBC. Hoje, a mais utilizada é a do ISBC, no momento, né? E o sistema RH, ele começa com 40 e vai 4000, 4001, né, no caso, que é o D, e o C pequeno é o 4004 ou 04. Tá? Aqui está ele. A frequência desse antígeno em caucasianos chega a ser 80%. A descoberta foi em 1941 e essa é a frequência de uma população em caucasiano. Essa daqui mostra gravuras, né, dos antígenos desse grupo, que são codificados por 2 genes homólogos. Essa gravura mostra que o sistema RH tem 2 genes, né, que é o RHD e o RHCE. No lóbulo do RH positivo, existe o RHD e o RHCE, que é resultado pelo C grande, C pequeno, E grande, E pequeno. E no lóbulo que não tem o D, né, que é o RH negativo, só temos a expressão R grande, H e C. Os antígenos do sistema RH são exclusivamente eritrocitários. Por serem transregionais, eles desempenham um papel na manutenção da integridade estrutural das células vermelhas. Eles surgem em torno da 10ª semana de gestação. O antígeno C pequeno, junto com o C grande, formam pares de antígenos antitéticos. Antígenos RH, V grande, C pequeno, E grande, E pequeno, são resistentes ao tratamento por enzimas, DPT e clorofila. São clinicamente importantes, são na maioria anticorpo IgG, anti-D, anti grande, anti-C pequeno, anti-C grande, anti-C pequeno. Eles reagem a 100% grau, a controle de Cummings. Nas enzimas papaina ou bromelina, eles apresentam um aumento na sua reatividade. O antígeno D é o mais potente, vem em segundo lugar o C pequeno na sequência de imunogenicidade, né, sendo maior o D grande, em segundo lugar o C pequeno, E grande, C grande e E pequeno. Estão envolvidos em resposta autoimune, o C pequeno, E grande, C grande e E pequeno. Eles persistem durante anos na pessoa, né? Não se ligam ao complemento, algumas raras exceções. A destruição das hemácias são resultantes dos anticorpos RH e são extravasculares.
Os anticorpos RH podem apresentar dosagem reagindo preferencialmente com hemácias que possuem antígeno RH em duplas doses, como, por exemplo, o anti-E pequeno. E essa é a minha apresentação. É um caso, eu posso dar minha consideração, né, doutor? É um caso simples, mas é um caso que eu considero pouco comum, assim. E assim, desse tempo que eu estou aqui, eu nunca tinha pego nenhum ser pequeno como envolvido, né, na imunização. Então, a gente tem mais conhecimento como anti-V. Quando eu peguei esse anti-V pequeno, eu achei interessante para estar mostrando como um caso complexo aqui nessa situação. Apesar de já fazer 2 anos, quase praticamente, mas foi o que eu tinha, na minha experiência aqui no Hemócio, nem no setor, é o que eu tinha de mais interessante para mostrar o grupo, tá certo? Muito obrigada. Excelente, Micheline. Eu vou só tirar aqui sua aula. Gente, aí eu queria, na verdade, então, fazer alguns comentários e fazer algumas perguntinhas também. O primeiro comentário que eu queria fazer é em relação à rotina de avaliação de gestantes, né? A gente tem guidelines, vários guidelines internacionais que recomendam a avaliação de todas as gestantes, independente do RH, relacionado no primeiro trimestre. Então, pesquisa de anticorpos irregulares tem que ser feita em todas as gestantes no primeiro trimestre, e dependendo da corrente que você vai estudar, né, europeu é mais ainda cuidadoso em relação a isso, que recomenda de todas as gestantes a repetição com 28 semanas. Existem 2 correntes nos Estados Unidos, uma se refere a repetir apenas dos RH-D negativos com 28 semanas, e pela gravidade da doença hemolítica do feto do recém-nascido, colocam que as mulheres C pequeno negativos também têm que repetir a avaliação de anticorpo com 28 semanas. Essa prática não é uma prática, infelizmente, incorporada no cuidado da gestante do Brasil. Nós estamos, nesse momento, tentando ver se a gente consegue fazer isso aqui no Ceará, em parceria com a Secretaria de Saúde, mas nós sabemos que não é um problema somente do Ceará. Se fosse, seria mais simples, né? Nós sabemos que existe essa dificuldade no Brasil inteiro. E eu falo assim, os antes-C pequenos acabam marcando a nossa vida, né? E o que marcou, na verdade, o antes-C pequeno na minha vida foi exatamente uma doença hemolítica do feto do recém-nascido. Era uma mulher gestante, na época, que tinha uma anemia, foi visto pelo Doppler, que o bebê estava com uma anemia grave, e pediram para que ela fizesse uma transfusão intrauterina. Então, solicitaram para a gente uma transfusão intrauterina, nós vimos que era um anti-C pequeno, e como vocês podem imaginar, a bolsa liberada foi O positivo, porque sangue C pequeno negativo, RHD negativo, é um sangue extremamente raro, né? E foi liberada essa bolsa, e chegou na mão do médico, e, na verdade, quem me ligou foi a residente. Falou assim, doutora, mas vocês mandaram a bolsa errada. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Não, doutora, porque vocês mandaram uma bolsa RHD positivo. Aí eu fui explicar para ela, falei, você sabe qual é o anticorpo que sua paciente tem? É um CUMVIS indireto com um título de 1 para sei lá quanto. Eu falei, mas para a gente falar qual é o título, a gente precisa saber que anticorpo é. Eu fui explicar para ela que era um anti-C pequeno, que esse anticorpo era um anticorpo realmente associado com doença hemolítica do feto do recém-nascido grave, que era sangue raro se a gente tivesse que transfundir uma bolsa ORHD negativo, C pequeno negativo, que a gente não tinha opção, então a gente ia fazer positivo realmente. E no final das contas, conversei com a residente, expliquei a importância da triagem, expliquei que não era para se avaliar em qualquer laboratório, porque se a gente pegar qualquer laboratório e começar a titular sem saber o que é, nós nunca vamos conseguir cuidar de forma adequada daquela gestante. E esse bebê acabou indo a óbito na barriga da mãe por uma anemia grave. Então, pegamos muito no final, era um bebê já hidrópico, um feto hidrópico, e que a transfusão intrauterina realmente não conseguiu mantê-lo vivo. E me marcou pela nossa incapacidade de fazer o que a literatura recomenda, triagem precoce das nossas gestantes, avaliação adequada onde deve ser feito. E eu acho que é papel, sim, do serviço de hemoterapia cuidar dessas gestantes,
primeiro, que a transfusão vai sair da gente depois, e segundo, que outro lugar vai fazer a avaliação com identificação de anticorpo, titulação como deve ser feita, né? Sem potencializador, 1 hora de incubação, sempre em tubo, e comparação, congelando essa amostra de soro de plasma da gestante para comparar numa avaliação posterior. Então, assim, eu acho que é responsabilidade nossa cuidar dessas gestantes de toda forma. É possível um hemocentro, um serviço de hemoterapia, abraçar toda a pesquisa de anticorpos irregulares de todas as gestantes? Pode ser até que sim, né? Mas isso tem que ser feito realmente conversado. Mas independente dessa conversa que exista com outras instituições, nós temos que entender que aquela gestante e aquele bebê são nossos, porque 1 hora a gente vai precisar fazer uma intrauterina, a gente vai precisar fazer uma transfusão, precisar fazer uma sanguínea transfusão. Então, o mínimo que a gente pode fazer é identificar e titular esse anticorpo. O anticorpo que é identificado nesse momento, né, no pós-parto ou na hora do parto, é um anticorpo que eu não preciso mais nem titular, porque o estrago já foi feito. Nós, de vez em quando, eu peço, de vez em quando, que titulem só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E aí lembrar, gente, que eu tenho anticorpos que não vão causar problema, mas a grande maioria deles vai, sim, causar anemia para o bebê. E aí eu tenho 3 principais anticorpos que vão judiar do bebê. É o anti-D, o mais clássico, tanto que existe profilaxia, né? O anti-C pequeno, que foi o caso que a Micheline apresentou, e o anti-Kel, que um dia a gente pode, inclusive, conversar aqui na sessão. Mas eu queria realmente que a gente tornasse essa prática uma prática intrínseca do serviço de hemoterapia, intrínseca dos hemocentros, porque, no final das contas, os pacientes são nossos. Independente de a gente achar que não está sendo, o recurso não está sendo passado, né? É um paciente que vai virar nosso. Pode não ser nosso agora, mas vai ser nosso daqui a pouco. Então, é melhor a gente estar preparado e poder dar um apoio no diagnóstico e no segmento dessas gestantes e desses bebês, do que a gente fingir que não é com a gente e deixar acontecer de qualquer forma. E a doença hemolítica do feto recém-nascido talvez seja uma das doenças que mais judiam da humanidade, porque é uma doença que não é para estar acontecendo, que não é para dar sequela nenhuma em ninguém, e que a gente continua vendo o bebê morrendo. Né? A gente continua vendo o óbito intrauterino, o diagnóstico tardio, a gente continua vendo o óbito pós-natal, porque a sanguínea transfusão demorou para chegar, porque o médico demorou a entender o que estava acontecendo com o bebê, porque é difícil colher bilirrubina, né, as amostrinhas não são tão fáceis. Então, lembrar que a gente tem que sim lutar para que essa doença que não deveria causar problema nenhum, prejuízo nenhum, num bebê que é para ter uma vida normal, ele possa ter essa vida normal, né, sem grandes complicações. Eu queria deixar, na verdade, perguntar para quem não é daqui do Ceará, como que é a rotina do cuidado das gestantes? Quem que pode responder para mim? Everaldo, vai ser você. Oi, bom dia. Bom dia. Estão ouvindo? Estamos. É bem semelhante ao que você falou, Denise, que acontece, né? Por exemplo, aqui mesmo dentro do hospital universitário, a gente vê muito pedido, mesmo no início de gestação, só de tipagem sanguínea, e aí acaba, né? A gente teve casos de anti-C pequeno, anti-Kel, que não tinha diagnóstico, né? Durante a gestação, porque, na verdade, não foi feita a PAI, né? E mesmo de pacientes que vieram aqui para a maternidade, né? E eu lembro de um caso que a gente teve no EMOS, que isso já faz mais tempo, que foi solicitada uma exsanguínea transfusão, né? Depois já do parto, e o anticorpo não foi identificado. E foi o médico mesmo solicitou, né? O negativo. E era um caso de um anti-C pequeno, né? Então, tipo, a mãe era O positivo, né?
então dificilmente seria um anti-D, né, a não ser que ela fosse um D parcial, e acabaram sem o nosso conhecimento, né, ali do Hemocenter, acabaram fazendo o sangue O negativo, então, ou seja, né, não compatível para o anticorpo que ela tinha e tinha, né, passado para o neonato. Depois acabou tendo que ser feita uma outra exsanguínea para, digamos, né, mudar para o sangue correto, né? Mas essa é a realidade, assim, a gente tenta, né, bastante fazer capacitações, tudo, mas não é todo mundo que, né, que segue, né, que tenta fazer o diagnóstico, especialmente no interior. Isso acontece bastante. Dureza, né? Mas eu tenho fé que um dia a gente chega lá e consegue realmente tornar isso uma rotina no Brasil. Carol, como que funciona aí no Paraná? É realmente responsabilidade do Hemocentro, não é? Como que é feita a triagem das gestantes? Então, aqui no Paraná a gente tem algumas realidades, né? Em Curitiba é uma realidade diferente do resto do Paraná. Aqui em Curitiba a gente tem o programa Mãe Curitibana, que é atendido pelo Laboratório Municipal, e lá é realizada a PAI das gestantes com 28 semanas e até 72 horas após o parto. E é realizada a identificação também. Nós aqui recebemos amostras de uma agência transfusional, que é do Hospital Trabalhador, e para identificação das gestantes que têm PAI positiva, é realizada de todas as gestantes, independente do RH. Aí no Paraná é outra realidade, né? Eu não sei dizer o restante das cidades, mas não é de responsabilidade do Hemocentro, não. É atendido pelo programa das prefeituras. A gente teve um caso também envolvendo um antes de ser pequeno numa gestante, numa cidade aqui não tão próxima de Curitiba, mas onde tem uma unidade de coleta e transfusão. E porque o laboratório do hospital, quando o bebê nasceu, liberou um resultado errado, né? A importância do cumbo direto, né, do TAD nesse atendimento das gestantes e das crianças. E aí liberou um TAD negativo, a criança foi para casa e voltou muito mal, alguns dias depois. E aí foi feito o pedido de transfusão para o bebê, e aí se descobriu que a criança tinha, na verdade, um TAD positivo, a mãe com o cumbo direto não tinha se realizado da mãe, e aí o cumbuzinho direto da mãe positivo, aí devido à urgência, queriam também transfundir um O negativo na criança. E aí, quando chegou aqui, para a gente identificar, era um anti C pequeno, e aí também foi visto no Eluato um anti E grande, né, antes de se partir para um painel de hemácias selecionadas, né, porque C pequeno esconde quase tudo. E aí foi visto no Eluato também um anti E grande. E o médico também do hospital queria que, devido à urgência, se transfundisse uma hemácia O negativo. E aí só a gente ia piorar mais um pouco o estado da criança. É isso. Na verdade, assim, eu dou aula, gente, sobre doença hemolítica do feto recém-nascido já há muitos anos, e eu acho que é realmente uma mudança de cultura, porque não se entende que existe outra coisa. Eu falo que eu me formei desse jeito, eu sou médica desse jeito, eu sabia que existia ABO e RH e acabou, né? Então, não é uma culpa, eu falo assim, porque o médico tem que saber, o médico não é treinado para isso, ele não é ensinado na faculdade basicamente nada sobre hemoterapia, imagine sobre os antígenos eritrocitários. Então, é um trabalho realmente que a gente tem que fazer de educação, porque se não for assim, a gente realmente não consegue melhorar essa realidade, né? E o nosso manual do Ministério da Saúde não fala nada. É cumbis indireto para as mulheres RHD negativos apenas, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que mudar, tanto de educação quanto acho que de organização de um manual baseado em literatura internacional. Nós não podemos continuar fazendo somente das gestantes RHD negativa e achar que isso está correto, né? Tá bom? Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? A Karen já colocou aqui no WhatsApp que ela não... de Minas, né? A Karen mora em Minas, que ela não conhece a realidade de lá. Tem mais alguém aqui, gente, de fora do Ceará que possa dizer
Porque tem alguns nomes que eu não conheço, mas não significa que não sejam daqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, tá bom. Semana que vem, a gente vai ter um dos maiores pé frios do Brasil dando aula. O Pedro, do EMOP, topou vir falar um pouquinho para a gente de um caso que ele teve lá. E aí eu queria agradecer a Micheline, a equipe de Sobral, por estar aqui apresentando esse caso e nos relembrando aspectos tão importantes da doença hemolítica do feto e do recém-nascido. Obrigada, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.